Oi, oi, minha gente! Então, hoje eu voltei aqui pra falar um pouquinho sobre algumas diferenças que eu vejo como médica residente aqui na Alemanha com relação à residência médica no Brasil. Diferenças entre o que eu vejo aqui e o que eu via lá. Ok, então, começando com o primeiro fato, que é a duração. A duração mínima aqui na Alemanha é de 5 anos, e essa duração também não é rígida, fixa, como é no Brasil, tá? Aqui você precisa, além do tempo, lá também é assim, você precisa passar por alguns tipos de rotações, que são pré-requisitos, mas aqui essas rotações não são fixas, então depende do que você vai fazendo ao longo desse tempo. Você chega ao fim desses 5 anos e você já fez tudo que precisa ser feito ou não. Então é claro que se você não fechou ainda todas as rotações que você precisa, você não vai poder fazer a prova. Então, na teoria são 5 anos, mas na regra é no mínimo 5 anos, e aí depende de quanto tempo você leva para fazer as rotações que você precisa. Ok? O segundo ponto é a flexibilidade que existe para mudar de hospitais. Existe algo que se chama Logbuch, e o Logbuch é um documento, um PDF que você baixa do site da Câmara dos Médicos. Para cada especialidade tem um, e você, a cada 6 meses, digamos, você pode ir para o seu chefe e pedir para ele assinar tudo que foi feito, o que você fez nesses últimos 6 meses, a sua rotação, digamos. E você precisa regularmente fazer isso. Tem gente que acaba fazendo só no final, mas é meio complexo daí, porque tu precisa sair correndo atrás de várias pessoas. E a questão é que com isso tu não fica ligado ao hospital que tu começou a fazer tua residência. Tu pode, por exemplo, fazer 1 ano nesse hospital e tu quer mudar por qualquer que seja o motivo, tu pode mudar de hospital e o teu logbook continua contando. Então, o teu logbook é o que diz quanto que tu já fez da residência. Então, tu tem a flexibilidade de mudar de hospital, tu não precisa fazer todo esse tempo no mesmo hospital. Tudo que tu fez vai valer para tua especialização. O terceiro ponto é que a gente não tem provas para entrar na residência. Tu só tem uma prova no final, quando tu vai fazer a prova para especialista, que também tem no Brasil, né? O que tem aqui para entrar na residência é simplesmente uma candidatura como qualquer outra vaga de emprego fora da medicina. Tu manda a tua candidatura, tu faz uma entrevista, e se tu quiser, e se o teu chefe quiser, tu pode fazer uma hospitação, que é tu ficar um dia ou alguns dias acompanhando o departamento para ver, conversar com as pessoas, ver como é que funciona, etc. E é isso que funciona, não tem prova para entrar na residência. Tá? Ponto 4 é que o plano das rotações é flexível, não fixo que nem no Brasil. No Brasil, meio que todo mundo, quando entra na residência, já sabe qual vai ser as suas rotações até o final da residência. Aqui não é assim. Aqui não existe uma ordem de rotações fixas e nem as rotações que você vai fazer obrigatoriamente. Existem os pré-requisitos, e essas você vai ter que fazer, mas existe também, assim, alguma outra especialidade que você pode escolher. E que nem eu falei, esse plano de rotações não existe. Pelo menos na minha experiência, onde eu trabalho, a gente fica sabendo, às vezes, 1 mês antes da rotação, aonde que a gente vai estar no próximo mês. Com sorte, a gente consegue alguns meses antes saber, mas às vezes acontece realmente 1 mês antes ou poucas semanas antes. Então, tu não consegue planejar assim, ano que vem, ou daqui 2 anos eu sei que eu vou estar passando na rotação XYZ. Não tem, isso é bem difícil de planejar com tanto tempo antes, porque sempre tem pessoas saindo e entrando, e na verdade eles te colocam meio que onde eles precisam de gente, mas claro, eles sempre tentam também fazer com que tu faça as rotações que tu precisa pra tua especialização. Ponto 5.
Existe algo aqui que é o Vorgesetzter, que cada residente, cada médico residente, o médico que está fazendo especialização, tem um Vorgesetzter. Isso significa que, na verdade, não precisa ser o chefe do departamento, mas é algum dos preceptores, algum dos Oberärzte, que vai ser responsável por ti. Então, é com ele que tu vai conversar o planejamento das suas rotações, é com ele que tu vai conversar sobre feedback dos dois lados, né? Se tu também não tá gostando de alguma coisa, que é com essa pessoa que tu vai falar. E tu tem pro teu logbook, que é o que eu falei antes, é esse PDF, com todas as coisas que tu precisa pra tua especialização, tu também tem que ter um Mitarbeitergespräch. E isso é, na verdade, uma conversa com esse teu Vorgesetzter, que tu tem que fazer regularmente e pra trocar feedbacks. Ponto 6. Não existe plantões fora da residência, não existe isso de tu fazer um plantão aqui, outro ali pra ganhar um pouco mais. Simplesmente não existe. Quem faz os plantões de determinado hospital são os médicos residentes deste hospital. Ninguém pode fazer, assim, plantões avulsos. Isso simplesmente não existe. Qualquer plantão que as pessoas estão fazendo vai ser dentro da sua residência ou depois de formado, de especialista, fazendo parte da sua escala de plantões. Mas não existe plantão avulso. Todo mundo que trabalha ali é empregado do hospital. 7. Aqui, o salário de residente é relativamente bom. Então, tanto que é por isso que isso se sustenta de as residências durarem mais tempo, né? Senão também as pessoas não iam se sujeitar a ficar tanto tempo fazendo residência. A cada ano que passa, o teu salário vai aumentando. Um pouquinho, assim. Quando tu se torna especialista, quando tu faz a prova de especialista e pode escrever em todo lugar que tu é especialista, teu salário também muda de uma categoria, passa para a categoria de especialista. Mas a questão é que entre o residente experiente, com, digamos, 6 anos de experiência, e um especialista, não existe uma grande diferença de salário. Existe uma bem pequena diferença. Então, não tem aquela coisa de que as pessoas precisam muito, muito, muito virar especialistas para ontem. Então, as pessoas não se importam muito se levar 1 ano a mais, 2 anos a mais para se tornarem especialistas. Número 8. Isso é uma coisa que está na lei, que é que as pessoas que fazem plantão noturno, elas precisam obrigatoriamente no próximo dia ir para casa. Ou seja, ter livre, né, pós-plantão. Então, mesmo que tu faça, por exemplo, um plantão de 12 horas noturno, tu vai pra casa às 8 da manhã, ou sei lá, a hora que acabar o teu plantão. Ou se tu fizer um plantão de 24 horas, que também tem, por exemplo, tu chega lá às 8 da manhã, vai embora às 8 da manhã do dia seguinte, tu vai pra casa. Não existe isso de tu continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido, tá? Isso é lei e não existe tu continuar trabalhando. Então isso é realmente muito bom. Número 9. Se você vai trabalhar numa Uniclinikum ou num hospital universitário, você vai precisar dar aulas para os estudantes de medicina. Sim. E eu não sei como é que é nas outras Uniclinikum, mas na minha experiência é assim que a gente começa a fazer isso desde o início, desde quando a gente começa a trabalhar lá. Isso significa que a gente não tem experiência nenhuma e tu começa já a dar aula para estudante. No início, é claro que tu começa com os estudantes mais jovens, que estão no início da faculdade, e depois, como tu vai avançando, tu acaba também pegando os estudantes dos semestres mais avançados. E claro que no início isso é bem um desafio, né? Porque tu não tá muito seguro em ser médico, mas tu já tem que ensinar os estudantes de medicina. Mas eu acho que a gente acaba também aprendendo muito e estudando muito para ensinar, e com isso é claro que tu se torna um médico melhor, né? Então tem os pontos bons e ruins. E por último, 10, que as nossas férias são 30 dias úteis,
ou seja, final de semana não conta. E essas 30 dias úteis não precisa tirar tudo junto. Tu pode escolher, né? Tu quer tirar, por exemplo, uma semana em janeiro, 3 semanas em fevereiro, mais 3 semanas em... não, aí já foram 4 semanas, são 6 semanas. Tu pode tirar uma semana, depois 3 semanas e depois mais 2 semanas, que não tem problema. E na minha experiência, pelo menos, geralmente você pode tirar quando você quer. Você pode fazer essa... Você sempre tem que dizer qual que é a sua preferência de férias, mas até agora eu sempre tive as minhas preferências realizadas. E agora um último ponto, um ponto extra, que é tu tem a possibilidade de trabalhar part-time. Ou seja, não 100% do tempo, mas tu pode trabalhar, por exemplo, 80%, ou 75%, ou enfim, 50%. Então, tem contratos diferentes, tem gente que quer trabalhar menos, seja porque quer dar mais atenção para a família, ou pelo que quer que seja, e isso é possível, tá? Então, daí as pessoas ou acabam tendo mais dias livres, ou acabam indo mais cedo para casa todos os dias. Depende do acordo que as pessoas fizerem, tá? Então, essas são as minhas diferenças do dia de hoje e espero ter clarificado algumas dúvidas e sugestões ou outras dúvidas podem deixar nos comentários que eu vou responder de muito bom grado. Então tá, tchau, tchau, até mais!